Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alan Dalen da BIM Cursos. Vamos para mais uma aula do nosso curso para cálculo de edifícios do zero. Antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM, tá? Todo o material aplicado nesse curso você vai acompanhando na parte inferior da descrição do vídeo de cada aula pela plataforma, tá por aqui. Se você vier por outro diretório, eu aconselho que você venha, tá? Faça seu cadastro e migre aqui pela plataforma para poder ter acesso aos materiais, tá bom? E é vantajoso também, porque cada aula lançada, como o curso é novo, eu vou lançando constantemente, tá? Você vai sendo notificado e vai acompanhando as aulas e não perde nada. Beleza? Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos os critérios e condições para cálculo, tá bom? Aí nós vimos aí os materiais, tá? Nós vamos começar a falar sobre o concreto, depois nós vamos falar sobre o aço. Vamos bem compassado para todo mundo entender, tá? Porque esse início é o principal para a gente que vai determinar o bom resultado lá no final dos nossos módulos, tá bom? O entendimento lá em cada ponto dos nossos módulos. O concreto, ele resiste bem à compressão? Resiste, e resiste mal à tração. Chega em torno, em coeficiente, em torno de 10% da resistência à compressão. Tá? Mas existe um parâmetro normativo para esse cálculo, que eu vou passar para vocês, não se preocupe. Vamos lá. Aqui, ó, não adianta ter um material que resiste muito, porém deforma muito, pessoal. Tá? Então, se você tem um material com uma boa resistência, porém ele tem uma grande deformação, vamos supor uma edificação. Ele é um edifício que resiste, né, todos os esforços, porém ele deforma muito. Tá? Quem está dentro ou fora do edifício vai acabar se assustando. Tá? Então, nós temos condições para essa deformação. Tá? Outra condição, não adianta ter um material que resiste muito, com uma boa resistência, como eu falei, novamente, calculada, tudo certinho, e não deforma nada. Tá? Por quê, pessoal? Porque se ocorrer algum problema na sua edificação, no seu cálculo, na sua estrutura, a ruptura é de imediato, ele vai romper e não vai avisar, tá bom? Às vezes tem considerações, né? Então vou dar como exemplo aqui para vocês. Tem gente, né? Tem pessoas que costumam, sem grau técnico, eles costumam adicionar aço, adicionar concreto, né? Sem nenhum conhecimento técnico. E o que acontece com isso? Se errou no processo, né, de armação, o processo de lançamento, posicionamento, todos os fatores, né, todos os parâmetros da área técnica, se tiver algum erro, vai vir e romper de imediato, tá? Como eu descubro essas propriedades? Através de ensaio. Vocês já viram na sua disciplina lá de tecnologia do concreto ou de concreto. Aqui, ó, esse corpo de prova. Tá? Quando você aplica uma força, essa projeção é o processo inicial do corpo de prova, como ele vem o molde. Tá? Nós estamos olhando de lado, numa vista lateral do corpo de prova. É aplicada a força, vocês observam que ele sofre uma deformação longitudinal, né, em altura. Também ele fica aqui, ó, gordinho, latitudinal. Tá? Mais à frente, esse coeficiente de deformação longitudinal com latitudinal, nós chamamos de poiso. É um coeficiente que nós vamos ver mais adiante. Tá? Eu vou para outro método ilustrativo, que riscando é melhor. Tá? Então, vou abrir aqui o Photoshop, vou fazer o meu gráfico. Tá? Estou utilizando aqui o tabuleiro, né, a mesa digitalizadora. Então, peguei. Aqui, ó, temos nossa força aplicada. Tá? Conforme você vai aplicando a força, ele vai deformando. Tá? Então, tem o corpo de prova, o modelo inicial dele. Quando ele recebe o carregamento, ele fica menor. Tá? Fica menor. Correto? Então, pega força e ele deforma. Tá? Qual é o objetivo disso? Ele tinha um comprimento inicial, que é o L. Tá? Ele passou a ter um comprimento menor, né, que eu vou chamar de LF. Tá? Essa diferença entre comprimento inicial e comprimento final, a gente vai chamar de delta. Tá bom? Que é a variação de comprimento. Isso para compressão. Para tração, ele tem uma variação inversa, né? Que você começa com o corpo de prova inicial, quando você traciona, ele tem um alongamento
da peça. Aqui ele tem a redução, né, porque ele é comprimido. Esse delta, nós também conseguimos fixar um coeficiente nele. Vamos começar a buscar logo a tensão, né, nosso sigma. Tá? Qual a importância desse sigma, que é a tensão normal? Que é a força. Esse corpo de prova tem área, ele está numa vista agora superior. Tá? Nós estamos analisando o corpo de prova cilíndrico. Tá? Então, ele tem área aqui. Então, se você pega a força, né, e dividir por essa área, nós vamos ter nosso sigma, que é a tensão normal. Tá bom? Estou fazendo o Azinho aqui. Então, você tem o sigma, que é a tensão normal. E qual é o objetivo de você encontrar essa tensão normal? Porque, independente agora do tamanho do corpo de prova, temos área, nós estamos com todo o domínio, né, em relação à força, porque você tem sigma, bem contado, tem uma área aqui, você sabe a força que essa seção resiste, você vai saber a força que essa seção resiste, você vai saber a força que essa outra seção resiste, porque tem área, tá bom? Então, é a vantagem de você encontrar esse sigma aqui, tá? Porque independente do tamanho da seção do elemento, tá, você tem controle direto na resistência dele, tá, do carregamento. Vamos lá, vamos para outra. Tá? Entra só o sigma, professor, só a tensão, que é importante para você achar a força. Tá? O elemento, ele não adianta você só saber a resistência dele, você tem que saber também os parâmetros de deformação dele. Quem vai te dar esse parâmetro? Tá? Vamos supor, tenho corpo de prova, já achei meu delta, vou pegar agora um pilar maior, tá? Uma seção maior. O que acontece? Essa deformação ela pode ser transformada em coeficiente? Pode. Tá? Qual é o coeficiente? Esse epsilon aqui, que é delta, que é a deformação, dividido pelo comprimento. Aí você chegou ao seu coeficiente de deformação. Se você aplica esse coeficiente, independente agora do tamanho do corpo de prova, tá, você vai ter um grande resultado. Tá? Vou pegar um pilar maior. Não tem essa. Tá? O pilar é grande? Beleza, mas você tem o controle dessa deformação através do seu coeficiente. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vou apagar tudo certinho. Tá? E o nosso gráfico, professor? Nosso gráfico ele tem força aqui, não tem? E tem o nosso delta. Tá? Essa força, eu falei para vocês que pode ser substituído agora por sigma. Vou apagar aqui. Ó, por sigma e por epsilon. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso sigma, tá? Nosso sigma e o nosso epsilon. Tá bom? O corpo de prova, quando ele sofre carregamento, ele tem um aumento de carga e chega à ruptura. Tá? Nós vamos traçar uma projeção aqui nessa pontinha onde ele rompeu e outra projeção aqui, ó, do gráfico. Vou chamar de deformação C e FC. Ok. Só que aqui, ó, quando ele sobe, vocês podem observar que é bem acentuado. Eu estou ilustrando aqui, ó, esse ângulo, vou chamar alfa 1. Tá? Alfa 1. Vamos pegar um outro elemento aqui, outro corpo de prova, só para comparativo aí com vocês, para vocês entenderem. Tá? Tem o nosso sigma, que é a nossa tensão, e tem o nosso epsilon de deformação. Vou reduzir o ângulo dessa curva até o rompimento. Beleza, vou chamar de alfa 2. Tá? O que eu quero passar para vocês, pessoal? É o seguinte. Tá? Quanto menor o ângulo, tá? Esse alfa 1 aqui, a gente pode chamar de ângulo secante. Tá? Isso nós vamos ver mais um pouco à frente. Tá? Esse alfa 1, esse alfa, né? Quanto menor ele, maior será a deformação. Tá bom? Ou seja, menor o ângulo dessa rampa aqui que ele faz, correto? Maior será a deformação, ou seja, mais deformado ele vai ser. E quanto maior o ângulo, tá, secante, correto? Menor será a minha deformação. Que bacana, né? Professor, se eu tenho algum método assim para entender melhor isso, além desse negócio de ângulo, que eu não entendi nada ainda, visualizando, não estou conseguindo ter essa noção. Lembra dos nossos materiais lá de resistência, não concreto, que a fórmula era o seguinte, era tensão dividido pela deformação. Né? Chegaríamos ao nosso módulo de elasticidade. Claro que o módulo de elasticidade secante do concreto tem alguns parâmetros normativos, tá bom? Tem um coeficiente que é aplicado dentro de outro coeficiente. Tá? Ele é meio complexo.
entre aspas, para calcular, porque eu já tenho a fórmula e eu vou deixar maceteada aí para vocês. Tá? Mas é assim, ó, vamos analisar de uma outra forma. Como eu falei para vocês, quanto menor o ângulo, ou seja, menos rampa vai ter, mais ele vai deformar. Quanto maior o ângulo, ó, tá vendo? O ângulo está aberto, está quase para cima, subindo aqui, ó, menor vai ser a deformação. Vamos analisar agora aqui, ó. Se eu tenho um denominador, tá, maior, o que acontece com a minha resistência aqui, ó? Se eu aumento o valor do denominador, estou dividindo em grandes proporções, ou seja, a minha resistência, meu módulo de elasticidade, ele vai cair bruscamente aqui. E se eu reduzo esse módulo de elasticidade, tá? Se eu reduzo, eu tenho poucas funções para dividir ele, obviamente que meu módulo de elasticidade, né, se eu reduzo minha deformação, meu módulo de elasticidade aumenta, tá bom? Então, se eu reduzo aqui minha deformação, isso aqui sobe. Vamos lá, de novo. Quanto maior o meu ângulo, menos deformação. Se eu tenho menos deformação, eu tenho mais resistência. Quanto menor o ângulo, eu tenho mais deformação. E se eu tenho mais deformação, eu tenho menos resistência. Tá bom? Anotem aí. Quanto mais resistente o meu módulo, né, quanto mais resistente é o meu material, menos deformação eu vou ter nele. Tá? E quanto menos resistente é o meu material, mais deformação eu vou ter nele. Lembre sempre disso aqui que o professor passou para vocês, tá? Vamos lá para o nosso memorialzinho, nosso fluxograma. Tá? Aqui o nosso gráfico de tensão e deformação. Tá? O que eu falei para vocês anteriormente, ó, nosso ângulo, tá? Nosso módulo de elasticidade secante, né? Nosso ângulo aqui, está relacionado ao nosso ângulo secante. Tá? Então, pegou, FC, bateu resistência e caiu aqui. Ó, tá? E anota o εc. Tá? O nosso FC é o máximo de resistência que o meu concreto existe, que está aqui. Ó. O ECS é o ângulo da reta chamado módulo de elasticidade. Aqui que eu falei para vocês, tá? O ECS. Tá? Aqui, o que compõe o gráfico? Tensão é igual a força pela área, já falei anteriormente para vocês. Tá? Nossa tensão, força pela área. Nossa deformação, que é o nosso epsilon, que é o delta dividido por L, né? Que é a nossa deformação dividido por L, que pode ser expressa em porcentagem. Né? Se você pegar delta dividido por L vezes 100, está expressa em porcentagem. Ou você pode pegar ó, comprimento inicial menos comprimento final, dividido pelo comprimento final vezes 100, também chega ao resultado. Tá? Vamos reduzir aqui. São muitas informações, tá? Mas a gente vai organizando. Se precisar dividir em duas partes, a gente divide. Chegamos aqui, ó, ao nosso módulo secante de elasticidade, tá? Nosso gráfico. E nós chegamos aos nossos parâmetros normativos. SS aqui é igual a tangente de alfa. Tá? Então, vamos lá. O que descreve melhor o concreto, na maioria dos casos, pessoal, é o módulo de elasticidade secante. Tá? Como eu falei para vocês, ele é muito difícil de determinar, mas com isso aqui vai ser chave de ouro para vocês. Então, ele expressa o seguinte, o módulo de elasticidade secante. Tá bom? Aqui, ó, nosso ângulo inicial, alφ_i, vezes o módulo de elasticidade inicial. Ângulo inicial, módulo de elasticidade inicial. E como é que eu acho isso aqui, professor? Aí complicou, né? Aí você chega aqui, ó, parece que complicou, mas vai estar tudo anotadinho para vocês, tá? O alφi é igual a 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. Tem que ser menor que 1, tá? O ângulo inicial. Bacana. Já encontrou aí? Joga aqui, tá? E o meu módulo de elasticidade inicial, que é o SI, professor. Como é que eu encontro? Se for de 20 a 50, você pega o alφe, tá? Que é o alφe, que isso está vinculado ao parâmetro em função da natureza do agregado, né, que influencia no módulo de elasticidade. Tá? Então, o alφe você pode vir para cá, ó, encontrar, se for basalto, diabásio, granito, calcário, arenito. Então, de acordo com isso, você vai jogando lá. E vocês podem observar
que quanto maior a resistência, que eu falei para vocês, maior, né, o ângulo, tá? O ângulo em função da natureza do agregado, tá? É aquilo que eu falei anteriormente. Quanto maior a resistência, maior o ângulo. Vocês podem observar aqui, ó. Conforme maior a resistência do material, maior o ângulo, tá? Bacana, tudo está coerente aqui. Aí você pega 560 e raiz de FCK, tá? Se for entre 55 e 90, aí você vai utilizar essa mesma fórmula aí, tranquilo? Vou minimizar aqui, ok. Tá? Se eu perceber que a aula vai ficar muito longa, a gente finaliza. Vamos bater aqui, ó, classe de resistência. Tá? Esses valores aqui são o modo de elasticidade em função da resistência estimado, tá, pessoal? Isso aqui é coerente para granito, tá? Então, ele está eficiente para granito. Então, você chega aqui, tem um modo de elasticidade inicial e um modo de elasticidade secante, de acordo com a classe de resistência, tá? E o seu alfa I, tá bom? O ângulo inicial, beleza? Mas para granito, considerando o uso de granito como agregado graúdo, beleza? Vamos continuar, tá? Aqui, em resumo, para a gente finalizar a aula não ficar muito longa, que já estamos com 15 minutos de aula, tá? Quanto maior o módulo de elasticidade do concreto, como eu falei para vocês, menos deformável ele será, tá? Em resumo, mais resistente, tá? Beleza? Então, a gente finaliza e na próxima aula a gente continua. Valeu, pessoal. Muito obrigado. BIM Cursos Visualize o futuro de uma obra antes de construir.